primeiro relato se chama Casa Nova e eu vou começar lendo ele aqui pra vocês. E a moça que conta começa assim: Eu sei que todo mundo começa falando que a história deles é verdadeira. Eu não sei se é verdade, mas de fato a minha é. Há alguns anos atrás, a minha irmã, minha mãe e eu nos mudamos para uma linda casa de 2 andares que minha mãe tinha comprado. Uma amiga nossa já tinha morado lá por um tempo, há alguns tempos atrás, então nos sentíamos realmente em casa, ou seja, era um lugar conhecido, né, que ela já frequentava. Alguns dias depois da mudança, antes de conseguirmos desempacotar tudo, foi o meu aniversário de 13 anos. Então nós decidimos que chamar umas amigas para dormir lá em casa ia ser uma boa, já que não tínhamos colocado nada em nenhum dos quartos, deixando bastante espaço e era o lugar perfeito para colocar sacos de dormir. Daí, beleza, casa nova, eles estão arrumando e aí vem as meninas pro aniversário dela. Ela disse que quando chegou o dia do aniversário, ela estava muito empolgada, tava todo mundo se divertindo muito, e aí elas começaram a contar histórias de terror, pra ver quem era mais medrosa, quem ficava mais assustada, até aí beleza. Ela fala que nesse ponto já estava tudo escuro e que elas estavam na sala e tinha uma enorme janela que dava para o lado de fora. E elas estavam lá contando as histórias assustadoras quando de repente uma dessas meninas começa a gritar, feita uma maluca, entrou em pânico. E aí todo mundo começou a perguntar, acalmar, nossa, o que que foi, o que que foi? Bom, diz ela, né? Claro que na hora que ninguém levou muito a sério, porque eles estavam contando histórias de terror, então todo mundo achou que era coisa da cabeça dela. Mas o interessante é que ela conta isso, só que não foi a única coisa que aconteceu. Depois disso vieram outras coisas. Mas enfim, o que foi que ela viu? Diz ela que olhou pela janela, no meio lá das histórias de terror, e ela vê o que parece ser uma máscara flutuando do lado de fora. Uma máscara, não tem corpo, é só o rostinho. E que essa máscara tinha 2 olhos humanos, pareciam olhos humanos, uma máscara com olhos humanos e olhava diretamente para ela. E aí ela tomou aquele susto, ficou apavorada, só que as meninas meio que, ah não, relaxa, coisa da sua cabeça, porque a gente tá falando de fantasma, tá falando dessas coisas, você tá impressionada. Ok, passou. Aí ela continua. A noite continuou quando, mais tarde, ouvimos um barulho infernal na cozinha de coisas caindo. Parecia que alguém tinha tirado todos os pratos e copos do armário e jogado todos no chão ao mesmo tempo. É claro que elas gritaram, se assustaram, saíram correndo, desesperadas, chamaram a mãe. Aí a mãe foi lá na cozinha olhar também. Não tinha nada, tava tudo normal, tudo no lugar. Aí a mãe dela meio que olha assim e fala: Ah, não é nada, deve ser um barulho dentro do freezer, dentro da geladeira lá, porque às vezes faz barulho, né, de gelo, essas coisas assim. E a mãe dela meio que caga pra essa informação, volta pro quarto e elas já estão assim, mas beleza. Aí ela continua. Depois de um tempo, nos acalmamos e continuamos o nosso papo de garota. Eu comecei a ficar bem cansada e por acaso estava olhando as bexigas na sala. Lembrando que era o aniversário dela. Então, ela tá lá, elas estão lá conversando, ela já tá ficando com sono, tá ficando cansada, ela tá olhando as bexigas. De repente ela vê como se tivesse uma sombra, uma coisinha passando. E é como se desse um tapa na bexiga, que a bexiga dá uma balançada assim pro lado e estoura. Estranha na hora, ela disse que ela levantou e foi procurar, porque era uma coisa que veio direto na bexiga. Ela achou que alguém tinha, tipo, jogado alguma coisa como se fosse um dardo, sabe? Você atira assim. Ela foi procurar, ela achou que alguém tinha jogado alguma coisa, sei lá. E aí ela procurou, não achou nada. E também passou. Terceiro acontecimento estranho, mas até aí. Até que, um pouquinho depois, elas ainda estavam acordadas, elas escutam um grito aterrorizante vindo do quarto da irmã dela. Aí ela vai lá, todo mundo de novo. Vão elas, vão a mãe, vai todo mundo correr. Um monte de coisa acontecendo na mesma noite, vocês perceberam, né? E aí, quando elas chegam lá, ela diz o seguinte: a irmã dela tava do lado da porta, apavorada, em pânico, e ela diz assim, abre aspas. Segundo a minha irmã, o demônio estava na cama dela, sorrindo com cara de malvado pra ela. Defina demônio. Que será que essa menina viu? Deve ter sido alguma coisa bem assustadora, pra ela achar que é um demônio.
A minha mãe nos falou que ela só estava vendo coisas e que provavelmente tinha sido um sonho. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que ela realmente tinha visto alguma coisa. Eu já estava percebendo que tinha alguma coisa estranha naquela casa. E isso era só o começo. A casa tinha muito mais surpresas guardadas para nós. Bom, alguns dias depois, elas começaram a perceber que coisas sumiam. As coisas desapareciam e de repente elas encontravam do lado de fora no quintal. O fantasma podia aproveitar pra tirar o lixo também, né? Se ele tava. Sim. Podia ser útil, pelo menos, já que tá pondo as coisas pra fora. Além disso, elas ouviam passos no corredor pra um lado e pro outro, de madrugada, a noite inteira. Várias noites. Você tá de boa lá em casa, vendo TV, fazendo qualquer coisa, e as cortinas são puxadas, abrindo e fechando aleatoriamente. E nunca tem ninguém. O rádio dela, ela diz que o rádio tinha um sensor de movimento e ele ligava sozinho sem motivo algum, como se tivesse alguém passando na frente do rádio. Depois disso, ela e a irmã dela começaram também a ver coisas pela casa. Vultos, sempre com a impressão de ter uma presença estranha, de você estar se sentindo observado, enfim. Claramente tinha alguma coisa na casa que não só aparecia, né, assim, vulto, você percebe a presença, como mexia nas coisas também. Podia ter aprendido a tirar o lixo. E aí ela coloca assim: uma noite, eu estava para dormir quando eu notei. Aí complica. Eu estava para dormir quando eu notei uma mulher sentada na beira da minha cama. Como assim? Ela estava com uma camisola antiga e tinha longos cabelos negros cacheados. Ela era absolutamente maravilhosa. Como assim, gente? Você tinha que colocar terrível, assustadora. Como assim, maravilhosa? Pronto, vai fazer igual o outro cara do outro relato, que vai atrás do fantasma. Vai atrás da Vai vir. fantasma, ficou apaixonado pelo fantasma. Ela era absolutamente maravilhosa. E o único problema é que ela não era humana. Ela tinha um tom de pele meio azulado e soltava um leve brilho. Ah, que coisa maravilhosa! Avatar. Não, ela é o Edward. Isso. Aí, claro, apesar dela achar a mulher que brilha, maravilhosa, que brilha, feito um vagalume, adivinha o que ela fez? Ficou extremamente assustada depois de achar a mulher maravilhosa. E, claro, se enfiou embaixo do lençol, né? Cobriu a cabeça e voltou a dormir. Ainda não acabou, tem mais coisa. Ela diz que uns dias depois, ela tá lá, feliz, alegre e contente, descendo a escada. Na hora que ela tá chegando na sala, ela encontra um menino aleatório. Um menino parado na sala. E ela fala que o menino era bem parecido com a mulher que ela viu na cama. No sentido de que ele tinha o tom de pele muito fraco, como se fosse um brilho muito fraco, quase transparente o menino, né? Só que ele tava de meia, tênis, meias que subiam até o joelho, uma bermuda, uma blusa de manga comprida e um balde com alguns livros dentro. E usava óculos. O fantasma tá estudando até hoje isso daí. Aí ele viu ela, meio que se assustou, o fantasma viu ela, meio que percebeu que ela tinha visto ele ali. Aí ele deu aquela assustada, ops, saiu correndo pela porta da frente. Só que a porta estava fechada. Ele literalmente atravessou a porta. Imagina, do nada você encontra uma pessoa estranha dentro da sua casa, com um balde de livros, que não é muito normal. E tipo, tchau, foi embora, atravessou a porta. Maluquice. Se é durante o dia, dá pra ir atrás, né? Uhum. Correr lá pra fora, ver se ele tá lá ainda. Sim. Se for à noite, Eu ia não ficar digo com a mesmo. aflição de chegar perto da porta. Então ela já tinha visto uma mulher, ela tinha visto um menino. E aí depois de um tempo, a irmã dela viu um homem. Um homem que se parecia um demônio, deve ser o mesmo que ela viu lá no primeiro dia. Sim. Ela falou que era um homem que se parecia um demônio e ela começou a ver ele pela casa várias vezes. É uma família? O que é isso, gente? Família fantasma? Isso continuou por um tempo, ela continuou vendo coisas estranhas, a irmã também, eles ouvindo coisas estranhas, cortina que abre e fecha, continuou, até que eles se mudaram. E depois de um tempo que eles mudaram, mudou uma outra família pra lá. E essa família tinha uma filha, né, uma menina, que era mais ou menos da idade dessa moça que tá contando. E elas acabaram fazendo amizade, viraram amigas.
E depois disso, ela conta que essa menina sempre chegava pra ela e contava que via as mesmas coisas. Então eles mudaram de casa e a família nova que chegou estava sofrendo os mesmos distúrbios, porque era coisa da casa mesmo. A família fantasma que já tava lá. Sim. Aí Às ela, vezes o homem, quando era vivo, não era uma pessoa muito boa, né? pode ser, vai saber se não Porque foi ele que aí, matou todo depois, na mundo. morte, ele ficou meio estranho. É, porque o espírito, às vezes, ele se mostra não necessariamente como ele era em vida, né? Às vezes não é um demônio, às vezes é um espírito, mas ele se mostra de acordo com a índole, a essência dele, ou, né? Como ele mesmo se vê. Né? O melhor é o comentário final. Agora, a minha mãe está pensando em se mudar de volta pra lá. E eu estou morta de medo. Eu realmente não quero voltar pra aquela casa. Por que a mãe dela quer voltar pra lá, gente? Maluca, louca. Ai, não. Não dá pra entender. Não, mas deve ser. Às vezes você tá mal distraidão. Já pensou, você tá mal distraidão lá descendo a escada. Tchururu, vou lá tomar uma aguinha, sei lá. Daí você dá de cara com uma pessoa esquisita no meio da sala. Ou, tipo, sentada na ponta da sua cama. Como você volta a dormir? Não volta.